Um abraço a você que está acompanhando a nossa live especial do Campeonato Brasileiro. Hoje também com pitadas de Libertadores. Você que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais da Sempre Editora. Estou aqui com o repórter Thiago Nogueira. Bem-vindo, Thiago. Vamos falar muito sobre Atlético e Cruzeiro, terceira rodada. O Atlético líder do campeonato. O Cruzeiro com 100% de aproveitamento no Mineirão, com 6 pontos no campeonato, e também semana de Libertadores, né? Boa tarde, bem-vindo, Thiago. Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. Pois muitos assuntos, né? Essa semana já começou quente aí no Campeonato Brasileiro, ainda tem Libertadores, já projetando o jogo do final de semana, tem esse jogo importante aí que vai valer liderança entre Atlético e Palmeiras no Mineirão, já confirmado para o Mineirão, e vamos aí então debater um pouco do que tem de projeção aí para os mineiros nessa semana. O Atlético é líder. É um líder com justiça? Então, vamos ver esses primeiros 3 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro. Ele mostra um pouco da tentativa de reafirmação do clube, do Rodrigo Santana. Essa semana vai ter esse compromisso pela Libertadores. No Brasileiro, o Atlético veio dessa eliminação na Libertadores, essa eliminação precoce na Libertadores, e focou aí no Campeonato Brasileiro, essas 3 primeiras partidas contra times que a gente sabe que não vai brigar no alto da competição. Então o Atlético fez aquela questão do dever de casa, fora de casa, vencendo 2 partidas como visitante, algo que não acontecia desde 2012, quando o Atlético tinha aquele time do Ronaldinho, o time que brigou pelo vice-campeonato. E essas vitórias também, elas se igualam também àquele período de 1980, que foi quando o Atlético venceu as 3 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Chegou a vencer 5 naquela ocasião, em 77 chegou a vencer 8, nos 2 anos, tanto 77 como 80 o Atlético foi vice-campeão. Em 2012 também foi vice-campeão. É um momento de reafirmação do clube do Atlético na temporada, depois das eliminações aí na Libertadores e a perda do título mineiro. Então, assim, o Rodrigo Santana parece que está encontrando aquilo que pode tirar de melhor aí do grupo do Atlético. Jogadores que aparentemente estavam em baixas na temporada, tipo o Elias, levando novamente, por exemplo, o Natan, que ninguém estava lembrando mais dele, fez o primeiro gol do jogo em Fortaleza. Então, são muitos detalhes aí de mudança de comportamento do grupo do Atlético que faz com que o Atlético tenha conseguido essas 3 primeiras vitórias. Na minha opinião, o futebol bonito o Atlético não mostrou, mas mostrou um futebol mais compacto, parecia um time melhor organizado. Era como se o Atlético, na minha opinião, tivesse estreado, taticamente falando, na primeira final contra o Cruzeiro. O período do Levir, taticamente falando, foi um período que dá para tirar muito pouca coisa, né, Thiago? Eu acho que ele tem um mérito nessa história toda, desse período dele, que foi achar uma outra posição para o Natan. O Natan veio como um camisa 10, um suposto reserva para o Casares, foi utilizado há algum tempo aberto pelo lado, no Campeonato Brasileiro do ano passado, não funcionou, não foi bem. Depois, no início desse ano, ele chegou a ser usado como segundo volante, e até teve uma matéria sua que relembrou da passagem dele pelo Chelsea, que ele chegou a treinar com o Mourinho, não jogou, como segundo volante. Né? E acabou jogando umas partidas, contra o Zamora, por exemplo, só estava ele como primeiro volante. O estranho é o seguinte, né? Porque ele tem contrato só até o meio do ano, de repente virou uma peça que pode ser bem utilizada, e o Atlético vai ter problemas caso queira ficar com o Natan. Não vai pagar, não vai contratar o Natan, não vai ser dono do passe do Natan, e vai abrir mão dele nesse momento. O que você acha? Pois é, e lembrando que no começo do ano o Atlético tentou, de certa forma, devolvê-lo para o Chelsea. Havia um interesse do antigo clube dele, do Belenenses, né? Que era o antigo clube dele que ele passou por empréstimo, também tinha o interesse dele voltar para lá, mas não teve acordo. Ele não se reapresentou junto com o grupo no começo da temporada, foi se reapresentar uma semana depois, prova que ele estava fora dos planos. Mas é aquilo que acontece muito no futebol, essa variação, essas mudanças, jogador machucado, lesionado, cartões amarelos, acaba que você consegue um espaçozinho ali e consegue se destacar. Me chamou até a atenção do Natan, eu até comentei aqui na redação, na segunda-feira passada,
participando de um treinamento na Cidade do Galo, o Natan saiu, machucou o tornozelo, saiu amparado, praticamente carregado do campo. Ele reclamou muito ali das dores e tudo mais, saiu na ponta do pé, amparado. O treinamento foi nos campos altos ali da Cidade do Galo. Foi preciso buscar um carro para poder buscá-lo lá na parte de cima, porque normalmente eles passam por trás ali que dá para ir caminhando. E se recuperou muito rápido. Eu pensei que poderia, assim, como foi parecia que teria sido grave, ele nem jogaria mais pelo Atlético, porque já que teria contrato só até o meio do ano. Mas ele não foi nada, ele se recuperou, aí já viajou para o Rio, já participou da delegação que foi para o Rio de Janeiro, e agora fez esse primeiro gol que igualou o resultado ali naquele momento, que foi bem rápido, assim, logo depois do gol do Ricardo Bueno, que foi fundamental ali na tentativa de conseguir a vitória lá em Fortaleza. Na minha opinião, Thiago, falta ao Atlético esse camisa 10, que não vai ser o Natan, que tudo indica não vai ser o Casares, né? E não pode ser o Luan. O Luan nem jogou lá em Fortaleza, mas na minha opinião, quando deixou a criação nos pés do Luan, isso aconteceu contra o Vasco, foi nada bem. O Luan não é esse jogador para pensar o jogo, para armar, para parar, ele errou muito passe lá em São Januário. Então o time ainda carece de alguém com essa característica para pensar o jogo, para parar o jogo, para abrir um pouco mais as jogadas. O Atlético vai penar um pouquinho, a não ser que nessa janela eu digo pós-Copa América em julho, o Atlético consiga trazer jogadores para tapar esse buraco. Eu acho que o elenco do Atlético não permite que o Rodrigo Santana, pelo menos por enquanto o Rodrigo Santana, tenha possibilidade de mexer demais. Então foi o que você falou, de repente aparece um jogador que estava encostado, que iria ser até devolvido, aparece como uma solução, ou alguns jogadores que, na minha opinião, nitidamente ainda não entraram em forma, o Michael Bolt, por exemplo, que entra e parece que ele se desgasta com pouco tempo. Então o Atlético está convivendo com esses problemas. Muitos torcedores, a gente vê aí nas redes sociais, o que eles falam? O Atlético ganhou de ninguém. Gente, o Campeonato Brasileiro não tem essa de não ganhar de ninguém. Se não tivesse ganhado essas partidas, ia estar gente falando que não ganhou nem dessa turma. Então é fundamental que esse início, porque vai pegar agora pedreira. Tem o Palmeiras, tem o Santos, pela Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio. Então, além do mata-mata complicado contra o Santos, primeiro jogo em Belo Horizonte, os outros 3 são times que vão disputar o título. A não ser que mude alguma coisa, são 3 times que vão brigar lá em cima. E aí, na minha opinião, esse poderio tático que o Rodrigo Santana deu à equipe pode ser definitivamente testado. Foi um pouco testado contra o Cruzeiro, mas uma outra realidade, final de campeonato, jogo mata-mata. Nesses 3 campeonatos brasileiros, dá para ele pensar em algumas soluções diferentes. Lembrando que o jogo contra o Flamengo é em Belo Horizonte, Palmeiras também. Palmeiras sem transmissão. Vou explicar para você. O Palmeiras não tem contrato com a Globo nem para transmitir no pay-per-view. Então, quem for de Belo Horizonte e quiser ver o jogo, vai ter que ir para o estádio. O Thiago citou também nas páginas aqui do Super FC que quem tentou no CSA e Palmeiras, que aconteceu a mesma coisa, foi o primeiro jogo em 22 anos de Campeonato Brasileiro sem uma transmissão de TV. Quem tentou transmitir, fazer uma live, colocar o Facebook lá para o pessoal ver, nas pode suas redes esquecer. sociais, né? Nas suas próprias redes sociais, né? Pode esquecer. A Globo derrubou isso, né? A Globo conseguiu cortar a onda, então pode ser um jogo de Mineirão, o Atlético confirmou o jogo no Mineirão, pode ser um jogo de Mineirão casa cheia. E mudando um pouquinho de assunto ainda no Atlético, amanhã Atlético e Zamora. Um time misto do Atlético lá. Você concorda com essa decisão, Thiago? Eu acho que sim, se fosse para disputar ali, tivesse ainda com chance de classificação na Libertadores, ele não ia colocar um time mesclado, né? Talvez poupasse até nesse jogo de Fortaleza, já que se for identificar algum desgaste, alguns jogadores e tudo mais. Só está fazendo isso porque é um jogo na Venezuela, mais difícil chegar, todas as complicações que está ocorrendo lá no país vizinho. Mas aí ele vai poupar ali quem tem jogado mais, né? Até o Vitor, né, no caso, vai dar um tempo para ele, o Ricardo Oliveira, o Guga, o Ricardo, quem mais? A dupla de zaga vai jogar, Hever e Igor Rabelo pelo menos viajou para lá. Então vai ser um time meio que mesclado. Se não conseguir vencer, não vai ser um desastre, porque
A gente já sabe que talvez por tudo que aconteceu nos últimos anos, e naquela declaração do presidente Sete Câmara que a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores, aquilo pegou mal. Porque o que ele quis dizer naquele sentido ali é que existe muita despesa também, diferentemente do Campeonato Brasileiro, onde os clubes recebem uma ajuda de custo ali da CBF para pagar passagem, para os times viajarem e tudo mais. Nas competições sul-americanas, quem banca é o clube. E a premiação naquela época estava mudando, né? Já tinha um aumento, mas o Atlético entendia que era uma competição que não precisava priorizar, tanto que botou o time reserva e foi eliminado lá no São Lourenço. Então agora, se ele conseguir, para ele classificar, ele precisa vencer, porque ele é quarto colocado hoje e o Zamora tem um melhor saldo de gols. Então, um empate, o Zamora vai terminar em terceiro. E isso vai evitar também o Atlético fazer a pior campanha na fase de grupos de um time brasileiro. Algo que em 2002 o Flamengo foi eliminado com 4 pontos apenas. Se o Atlético empatar agora, não vai superar o saldo de gols. Então vai ser uma marca negativa também dessa campanha, que em 5 jogos o Atlético perdeu 4, venceu só uma partida. Mas acho que nesse momento, já que teve esse embalo aí do Campeonato Brasileiro, acho que talvez foi uma decisão correta até de mesclar, não está indo nem totalmente time reserva, mas está mesclando, vai dar ritmo, por exemplo, para os 2 zagueiros que estavam machucados e voltaram agora. Então pode ser que o Atlético consiga essa vitória para ir para a Sul-Americana, que vai dar um dinheiro, vai ser sorteado novamente, a segunda fase ainda, até chegar a uma possível, conseguir uma final de Sul-Americana, ainda muita água vai rolar, que é só no final do ano. Para informar para vocês aqui, quem vai ser poupado? Vitor, Guga, Tchará, Ricardo Oliveira e Luan. O Elias está suspenso e o Giovânio não está inscrito na competição. Além do Casares, que é um caso completamente à parte. Até mostrar aqui a página aqui, do Super FC de hoje. Sul-Americano vira meta do Galo, matéria do Frederico Ribeiro. Inclusive ele explica um pouco mais sobre o regulamento da competição, como que vai ser o sorteio. Só retificando, o Luan vai viajar. De última hora ele estava aqui, ele não foi para Fortaleza, ele embarcou no grupo, teve um grupo que saiu aqui de Belo Horizonte, foi para Venezuela. O Luan entrou como opção também para essa partida. Então, o Thiago Nogueira aqui já dando a informação em cima da pinta aqui. Lembrando que, um trechinho da matéria do Frederico Ribeiro, indico a vocês que sigam também lá no portal Super FC e também no Jornal Tempo, no Jornal Super Notícias. A primeira fase é composta por 44 times e eles são separados, região Norte, região Sul, 22 confrontos. Portanto, 22 equipes se classificam para a segunda fase, que aí é onde que o Atlético possivelmente se entraria. Junto com os outros times que vieram da Libertadores. Todos os terceiros colocados. Que são 8, mais 2 que ficaram os 2 melhores da fase anterior, aquela fase que o Atlético eliminou o Defensor do Uruguai. Lembrando que isso é uma cópia que é feito lá na Europa também, exatamente, né? Exatamente. Enfim, os 2 melhores que já estão classificados foram o Atlético Nacional de Medellín e o Caracas da Venezuela. Então quem já está garantido lá na frente? Independente da Argentina, campeão recente em cima do Flamengo, o Colón também da Argentina e o Botafogo, entre outros. Repito, siga lá a matéria, leia lá a matéria do Frederico Ribeiro no portal Super FC e também nos jornais do Tempo e Super Notícia para entender. Na minha opinião, o Atlético pode até jogar com o time todo reserva, mas tem obrigação é aquela palavra chata, né? Mas tem como vencer o Zamora. Eu acho que a Sul-Americana, mais do que premiação em si, é uma exposição, é a marca do clube em mais jogos internacionais. Claro que lá na frente vai saber se vai ter condição de chegar, um título dá a vaga na Libertadores, tem outros benefícios, mas acho importantíssimo para a marca do clube. Um clube do tamanho do Atlético não pode ficar em 4º lugar na primeira fase da Libertadores. Me desculpa, mas não dá. E só fechando o Atlético aqui, respondendo uma pergunta do Igor Marques, quem quiser mandar uma pergunta para a gente pelo Twitter @FredericoJ e @Thiago Nogueira, o Nogueira tem 2 Gs. O Igor pergunta aqui, Fred, você acha que o Atlético tem condições de fazer 9 pontos nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro? Não, Igor, eu acho que não. São jogos muito complicados, contra equipes com um poderio ofensivo muito maior do que o do Avaí, Vasco e Ceará que o Atlético enfrentou até agora. São times mais velozes, são times que vão dificultar muito o Atlético.
apesar de ter 2 jogos em Belo Horizonte, um deles contra um rival histórico, que é o Flamengo, o outro contra o Palmeiras, que não perde no Campeonato Brasileiro há muito tempo, né? Já tem mais de 20 jogos que o Palmeiras não perde, contando desde 2018. Não vai ser fácil, o Palmeiras tem um time bom titular, tem um time bom reserva, o Grêmio fora de casa, o Atlético, tem dificuldades lá para conseguir vencer lá em Porto Alegre. Acho que 9 pontos é pouco provável, muito pouco provável. Então a minha opinião é que não. Se conseguir aí 6 pontos já seria para comemorar e festejar. Mas talvez ninguém esperava também o Atlético ganhar os 9 pontos nesses 3 primeiros jogos. Então. Exatamente. É melhor que seja assim, né? Exatamente. E tem um detalhe também, Fred, desculpa de te interromper aí, nessa questão da Sul-Americana, naquele Mundial de Clubes que a FIFA está planejando para daqui, não sei se 2022, 2021, a ideia é que seja um Mundial de Clubes maior, com mais equipes, né, com mais equipes europeias e mais equipes sul-americanas. Entrariam ali os campeões da Libertadores dos últimos anos, o Grêmio, por exemplo, já em 2017 ele faria parte também, e talvez daria uma vaga também se faria um quadrangular dos últimos campeões da Sul-Americana, e que desse quadrangular se conseguiria uma vaga para esse Mundial também. Então, assim, às vezes, talvez você possa conseguir uma vaga nesse Mundial pela Sul-Americana, não necessariamente você precisando ser campeão da Libertadores, então vira um ingrediente a mais aí nessa história. Lembrando que tem essa possibilidade, que o Thiago muito bem lembrou aqui, tem outra possibilidade, né, Thiago? Jogar a Recopa. Taça, gente. Taça, todo mundo quer taça. Eu sempre repito, o Boca Juniors, que ganhou 6 Libertadores, ganhou a Sul-Americana na década passada e não quis saber não. É desfile de corpo de bombeiros lá nas ruas de Buenos Aires, é festa. Com mais Libertadores, com mais títulos nacionais, que muita gente comemora do mesmo jeito. Taça é importantíssimo. Então, além da própria Sul-Americana em si, vale uma vaga na Recopa, que já são 2 jogos, né? Mais transmissão. Tem premiação. Tem premiação, mais exposição para a torcida, certamente, nesse caso, Mineirão cheio. Ainda tem a Copa Suruga lá no Japão. Ah, não vale nada? Não vale nada. Mas a marca vale muito. Então, uma viagem para um mercado como o Japão é diferente. Jogar contra uma equipe asiática amplia um pouco essa visão. Enfim, eu sou super favorável que faça o papel em campo, vença a partida e aí encare a Sul-Americana com o respeito e a importância de uma competição internacional. Vamos dar a ficha agora? Vamos para o Cruzeiro. Cruzeiro. 2 jogos, 2 vitórias no Mineirão, 100% de aproveitamento, como eu falei na abertura da live, em casa. Fez um primeiro tempo razoável lá no Rio contra o Flamengo, um segundo tempo péssimo, um jogo, na minha opinião, abaixo do nível contra o Ceará, e ontem também penou um pouco mais para vencer o Goiás. Eu tinha falado com o Cabido aqui na live de sexta-feira que o Goiás venceu o Fluminense no Rio e pressionou o São Paulo lá em Goiânia na rodada de meio de semana. O que você acha desse desempenho do Cruzeiro? Pode render mais? Ou aquele desempenho que a gente está acostumado do Mano Menezes? Fez 1-0, esperou um pouquinho, tentou controlar o jogo, tomou o gol, aí teve que ir um pouquinho para cima, mas assim, sofreu mais do que o necessário, na minha opinião. O que você acha? Eu acho que está dentro do script aí, Mano Menezes, né? Porque esses 3 jogos, você faz um jogo no Rio de Janeiro que você tenta sair pelo menos com um ponto lá, já seria um bom resultado. E esses 2 jogos em casa contra Goiás e Ceará seria obrigação você conseguir os pontos em casa. Teve essa dificuldade, mas conseguiu aquilo que almejou, né, que pensou. Então, assim, tá naquele padrão. O Cruzeiro só perdeu um jogo no ano, né? Perdeu esse jogo do Flamengo. Muita gente falando, não enfrentou ninguém também na Libertadores, mas todo mundo que pegou na frente passou por cima, tá brigando aí para ser o primeiro lugar geral aí na Libertadores, que vai dar vantagem aí até a semifinal. Eu acho, claro que tem essa questão um pouco de queda de rendimento do Cruzeiro aí, mas o Mano também está fazendo uma variação de peças aí para dar oportunidade para todo mundo, é uma característica dele. E o Cruzeiro tem jogadores parecidos para as posições, né? Dá para você poder mudar o time, mudar as peças do time, mas se manter um padrão, né? Você vê os laterais, você tem o Dodô e o Egídio, você tem o Edilson, o Orejuela, todo mundo aí que você pode trocar e tentar manter o mesmo nível. E eu acho que, apesar da dificuldade, o que importa é que o Cruzeiro conseguiu essas vitórias
e que vai com o time, com o elenco que tem, dá para ele brigar tanto aí na Libertadores como no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, que vai pegar aí o Fluminense. O Cruzeiro é favorito para vencer pelo menos um desses 3 títulos. Na minha opinião, Thiago, o Cruzeiro ele tem nesse ano o que ele não tinha no ano passado, um banco melhor. Tem peças de qualidade. Você citou aqui o Orejuela, que jogou ontem. Ontem voltou o Egídio. Ele testou os últimos jogos com o Dodô. O Mano até chegou a falar que não estava querendo dizer que o Dodô passou a ser titular. Ele deixou bem claro que estava querendo entender melhor ali o Dodô junto com a equipe do Cruzeiro. Eu acho até que o Egídio deu mais... Ofensivamente, ele foi muito superior ao Dodô, inclusive. Deu um baita de um passe pro gol de cabeça do Rodriguinho. Ontem, por exemplo, ele voltou com o Pedro Rocha, o Thiago Neves ficou no banco, o Rodriguinho voltou, jogou o Lucas Silva. O Mano tem muitas opções. O que eu acho é que o rendimento técnico é abaixo do esperado. Esse time que o Cruzeiro tem, com essas peças todas que a gente falou, essas reservas todas seriam titulares em vários times da Série A. Com certeza. Né? Então eu acho que ele poderia ter vencido o Goiás de uma maneira mais tranquila. O Campeonato Brasileiro não é fácil, a gente sabe que o Goiás, por exemplo, tem essa característica de ser um time que joga fora de Goiânia e consegue bons resultados. É aquele time chato, encardido. Ao longo dos anos sempre foi assim. E não achei que seria diferente. Eu só achava que, apesar da dificuldade que o Goiás impôs, o Cruzeiro poderia se sobressair um pouco mais. Fez a função dele? Fez. Quer vencer? Fez. Mas sempre deixa aquela pulga atrás da orelha. Nas 2 conquistas da Copa do Brasil, durante todo o período, antes de chegar à final, o torcedor estava bravo, porque corria muito risco. Levava jogo para disputa de pênaltis. Se não é o Fábio salvando contra o Santos lá, o Cruzeiro venceu fora de casa, perdeu em casa, um jogo aparentemente tranquilo contra o Santos, e o Fábio salvou. Contra o Corinthians, o Cruzeiro infinitamente superior tecnicamente, passou um certo aperto, poderia ter resolvido um pouco antes. E voltando lá atrás, 2017, também passou aperto. O Cruzeiro era superior, na minha opinião, ao Flamengo e conquistou a Copa do Brasil nos pênaltis. Nesses 2 anos, a diferença é que tinha um elenco reduzido ou um elenco com opções piores para entrar. É o contrário desse ano. Então, na minha opinião, dá para o Cruzeiro galgar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro até o final, e acho que é isso que a torcida quer. Lembrando que o Cruzeiro ontem atingiu 1000 pontos em Campeonatos Brasileiros de pontos corridos. Está aqui até na matéria do Josias Pereira, tem aqui a matéria falando que o Cruzeiro venceu com os gols do Dedé e do Rodriguinho, mas aqui também fala, a gente deu esse material também durante a semana. Só o São Paulo, né, que já tinha passado essa marca. Exatamente, só o São Paulo, que assim como o Cruzeiro conquistou 3 campeonatos na era dos pontos corridos, São Paulo conquistou 3 seguidos, 2006, 2007, 2008, o Cruzeiro conquistou o primeiro lá em 2003, e curiosamente, né, 100 pontos naquele primeiro campeonato, então 1/10 dessa marca do Cruzeiro. Tinha mais times, né? Foi em 2003, era um campeonato com 46 rodadas, eram 24 times, e 2013, 2014, perde para o Corinthians, né, que é tetracampeão na era pontos corridos, mas é uma marca importante, é uma marca que prova que o Cruzeiro está no patamar, hoje um patamar daqueles times que vão entrar em campeonatos, um ano ou outro isso vai acontecer, mas é um patamar, o número diz isso, né, Thiago, que vai estar lá sempre lá em cima. Tem estrutura, tem um bom time, hoje tem peças de reposição, e todo torcedor quer que aconteça exatamente o que acontece com o Cruzeiro, porque vai reclamar disso, daquilo, vai ter que trocar um ou outro, mas todo torcedor quer que o time classifique no Libertadores, que o time vai bem no Brasileiro, que o time ganhe a Copa do Brasil e por aí vai. Para finalizar a primeira fase, recebe o Huracan na quarta-feira, aqui no Mineirão, assim como o Atlético. O Emelec. Jogos às 7h30 da noite, e aí sim o Mano vai poupar alguns. Vai poupar o Fred, por exemplo, é um que ele já falou que estava bem desgastado. O Dedé também, tem 2 cartões. Exatamente, para evitar dele tomar um cartão aí contra os equatorianos e ficar fora do primeiro jogo do mata-mata. O que você acha? É a hora realmente de poupar? O Cruzeiro, mesmo poupando, tem toda a capacidade de vencer o Emelec, de ficar tranquilo, porque o sorteio lá na frente aí é loteria, né? Pode cair um Boca da vida, um River Plate. Como que você vê essa reta final da Libertadores? Até porque tem muitos times grandes aí que vão classificar em segundo lugar, né? Aí o River, o Boca, o Grêmio também pode ser, o próprio Flamengo, porque pode ser que não fique em primeiro lugar se conseguir classificar. É
Eu acho que também casou um pouco o calendário e o fato do Cruzeiro estar bem 100% e na Libertadores e ter um elenco grande, de poder poupar numa Libertadores, que é uma coisa, é um oposto do Atlético, que está poupando porque está eliminado, o Cruzeiro está poupando porque está 100% garantido lá em primeiro lugar. Então, acho que está certo. A gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é muito apertado, então são muitos jogos ao mesmo tempo. Vamos ter ainda a Copa, as oitavas da Copa do Brasil agora, as oitavas da Libertadores só depois da Copa América, mas fica muito apertado. São 9 rodadas do Campeonato Brasileiro agora até a parada da Copa América, que já começa agora em menos de um mês e meio, dia 14 de junho. Então, se tem uma brecha, o calendário de jogos e não existe aí uma obrigação de vencer para conseguir algo maior e você tem um elenco para isso, a melhor forma que tem é você poupar e aproveitar esse jogo do Emelec para poder fazer isso. Acho que o Mano faz acertadamente, e uma coisa que o Mano sempre prega é essa questão de dar chance para todo o elenco, todo mundo poder ter a chance de jogar. Então, quando você tem a possibilidade e tem a chance de dar a vez para alguém que não tem jogado muito, ele vai agradecer, e isso se sente lisonjeado, digamos assim, e isso ajuda a ganhar o grupo, né? Uma coisa que o Mano faz há muito tempo nesses 3 anos de Cruzeiro. E é isso que trouxe esses títulos todos, né? Eu acredito que essa reta final antes da parada da Copa América vai dizer muita coisa do que vai vir, né? Por mais que a gente saiba que é capaz da janela dar uma mexida aí nos times, eu acredito que é um bom momento para a gente ter uma ideia. Que Atlético e que Cruzeiro vão estar antes da parada da Copa América? Vai estar um Atlético tranquilo, somou vários pontos, um time um pouco mais entrosado, talvez com o técnico, quem sabe. O Atlético, na minha opinião, não é favorito contra o Santos na Copa do Brasil. Até porque decide lá, né? Decide lá, é um time ainda em formação. O Santos tem uma equipe muito forte, é uma equipe que está crescendo, está entendendo o estilo de jogo do Sampaoli, mas o Atlético pode até, dependendo da partida que fizer aqui em Belo Horizonte, pode até sonhar aí com uma classificação e pode eliminar o Santos. O Cruzeiro, na minha opinião, é favorito contra o Fluminense. Mas eu ia te fazer uma pergunta. Dia 17 a convocação do Tite. Vai ter atleticano e cruzeirense nessa parada? Se tiver aí, talvez o Dedé do Cruzeiro. Atleticano certamente, acho que não. O Dedé que foi convocado pelo Mano algumas vezes ali depois da Copa do Mundo. Acho que a gente pode esperar por ele. Uma Copa América que é uma coisa semelhante a o que é pra gente o Campeonato Mineiro. Porque se você não ganha, o treinador é pressionado, e isso vai acontecer com o Tite também, apesar dele ter contrato até o final da Copa do Catar, vai ficar na seleção até essa época. Mas você fazer uma Copa América em casa, depois de muitos anos, e com toda a qualidade técnica que você tem de jogadores da seleção brasileira, acho que você entra com essa obrigação de vencer essa competição, e se não vencer e estiver jogando mal, o Tite fica sendo pressionado também, como acontece com qualquer treinador, independentemente se é da seleção brasileira ou se é de clube aqui no Brasil, da nossa cultura. Lembrando que o Atlético, na minha opinião, não vai ter nenhum jogador brasileiro na Copa América, mas pode ter o Tchará e pode ter o Casares. Talvez. Né? O Cruzeiro, por exemplo, pode perder o Orejuela. Né? Lembrando que o bizarro calendário do futebol brasileiro vai ter jogo até o dia 13 de junho, ou seja, a quinta-feira antes da estreia. O Brasil estreia no dia 14 e abre a Copa América no dia 14, em São Paulo, a sexta-feira. Dia 13, por exemplo, tem Atlético e São Paulo. Provavelmente times, o Atlético menos, mas pode ser que a gente tenha times desfigurados nesse campeonato brasileiro. Já, né? Vão estar treinando. Né? Enfim, aquelas coisas que a Copa América está marcada há muito tempo, isso aí vale umas 5 lives para a gente discutir esse assunto. O fato é que ainda não aprenderam a fazer as coisas ainda, né, Thiago? Poderia ter dado aí 1 mês de preparação para a seleção brasileira, tranquilamente. É aquela questão do estadual que a gente vai ficar batendo muito nessa tecla. Bom, é isso. Vamos ficar aqui, parar por aqui com a nossa live. Sexta-feira tem mais, às 2h30. Aí sim nós vamos falar o que aconteceu com o Atlético lá
em Barinas, Cruzeiro e Emelec, e já projetando a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Atlético e Palmeiras, ou você vai, ou seja, Belo Horizonte, ou aqui no interior de Minas, ou você vai para o Mineirão para ver o jogo, ou esquece. Ou fica ouvindo a Super pela... Liga no 91.7 aí, narração do Hércules Santos, o Roberto Abros na reportagem, porque não vai ter jeito, não vai ter transmissão. Vai ter que acompanhar só na Rádio Super FM. Pelo menos até sexta-feira o Palmeiras tem que, se o Palmeiras conseguir fechar, a Globo conseguir fechar com o Palmeiras até sexta-feira, ainda dá tempo. Eu acho que o fato do Palmeiras já não ter tido o jogo transmitido contra o CSA já foi um grande problema. Esse jogo, que é hoje líder e vice-líder do campeonato, vai dar um problema maior. Porque quem está pagando lá sua publicidade na camisa, né, o Palmeiras que o diga, vai sentir essa diferença. Por que não está passando? Então acho que isso vai acabar forçando, minha opinião é que o Palmeiras feche. O que o Palmeiras quer é mais dinheiro e quer equiparar um pouco o que é recebido por Flamengo e Corinthians. A gente vai falar muito de Atlético e Palmeiras na sexta-feira e também na outra segunda, né, Thiago? Porque aí a gente já vai entrar num outro tipo de situação. Já é pós-brasileiro e semana de Copa do Brasil. E aí começou a funilar. É isso, um grande abraço, obrigado aí para quem participou. E ainda estamos abertos a perguntas, né, Thiago? Quem quiser mandar, trocar uma ideia, pelo Twitter, @FredericoJ e Thiago Nogueira, o Nogueira com 2 Gs. É isso, um abraço, até a próxima.